E aí, pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho vamos começar mais uma live aqui, falando um pouquinho sobre política, sobre a situação atual no cenário político e também falar um pouquinho sobre a saúde, toda essa situação do coronavírus. É inevitável falar sobre isso. Estou adicionando aqui o Ricardo Mafra, que também é postulante a vereador pelo Partido Novo. Ele vai participar comigo para a gente trocar uma ideia sobre todo esse cenário atual. E aí, Ricardo, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza, vamos esperar um minutinho aí até o pessoal acessar? Certo? Então tá bom. Per- Perfeito. O pessoal larga um pouquinho a novela, né? A novela logo vai parar também. É, compartilhar o link aqui também já. Show. Vamos lá então, Ricardo? Vamos lá, vamos lá. Então tá. Vamos trabalhar. Bom, pessoal, estou aqui ao vivo agora com o Ricardo Mafra. Ricardo Mafra, assim como eu, é postulante a vereador pelo Partido Novo, está na terceira etapa também, né, Ricardo? É E isso aí. Uhum. eu acho que é legal a gente humanizar um pouquinho essa nossa conversa aqui. E a gente se conhece há pouco tempo, né? Inclusive, a gente Certo. encontrou um ponto em comum aí, que é o Gilberto, né? Teu cunhado e É verdade. meu amigo de infância. Mas queria que tu se apresentasse, então, para os meus amigos que estão acompanhando. Quem é o Ricardo? O que tu faz? Legal. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está chegando aí. Então, meu nome é Ricardo Mafra, eu sou professor e empresário, né? Nós temos uma panificadora que, inclusive, está funcionando nessa época aí de restrições, né? Somos obrigados a funcionar por se tratar de serviço essencial. É óbvio, uma série de restrições, uma série de modificações, mas estamos funcionando, estamos trabalhando. Cheguei agora há pouco, e, e é isso. Tô junto com o Murilo nesse processo aí, a gente está fazendo esse processo como voluntário, né? E tentando trazer também um pouco de informação para vocês. O Murilo me mandou uma mensagem hoje, gostaria de fazer essa live. Vamos lá, vamos trabalhar, que acho que tudo que a gente vale, até para tentar sair um pouquinho do dia a dia da TV, que a nossa TV não está muito boa para assistir nos últimos dias aí. Não, Vamos né? tentar Ô, trazer um Ricardo, pouquinho de informação diferente do pessoal aí. e como é que tá a questão vocês que ainda continuam tendo contato com o povo, né? Porque o pessoal precisa comprar pão, precisa acessar o comércio de Uhum. vocês. Como é que tá esse contato? Como é que estão as pessoas, cara? Então, assim, de uma forma geral, nosso movimento caiu 50%, né? 50% de movimento a menos. As pessoas, elas vêm numa frequência bem maior, de uma frequência bem menor, numa quantidade bem menor. A loja está toda sinalizada, né? Conforme as portarias aí que o governo do estado emitiu para que a gente pudesse continuar operando. A gente não pode ter consumo de produtos no local, então o cliente entrar, pediu, pagou, levou. Não tem, ele não pode ficar na loja, né? Tem todo um cuidado quanto a isso, a quantidade de pessoas também é limitada. Mas quanto a isso a gente não teve problema ainda, como eu falei, o movimento está bem fraco e é rápido, a operação é bem rápida, né? Quanto aos funcionários, os colaboradores, eles estão trabalhando, estão normal. A gente já colocou algumas pessoas de férias a partir de segunda-feira, né? Amanhã já tem pessoas que estão de folga no domingo. E a gente deu preferência para colocar pessoas com mais idade. A gente não tem ninguém acima dos 60 anos, mas próximo disso a gente tem. Nossas pessoas já vão entrar de férias na segunda-feira. Tem uma gestante também que está afastada, já foi afastada por atestado médico. Então é isso, basicamente é isso. A gente está operando bem pouco, né? Mas essa é a questão, a gente tem que manter aberto, né? A gente tem que manter aberto porque é o tipo de negócio que as pessoas vão precisar acessar em algum momento, né? Uhum. É muito difícil você ter hoje uma condição de que a pessoa possa ir no supermercado e fazer uma compra lá de 800, 900 reais, né?
Tem uma economia informal que acontece nos bairros que precisa ser cuidada, as pessoas estão com dinheirinho contado, então tem que operar para manter o dia a dia. Né? É isso aí. Basicamente legal. É isso que está acontecendo. Bom, eu tenho os amigos do Ricardo que também estão ao vivo aí com a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Murilo, eu também sou empresário, eu tenho uma produtora de vídeo, sou sócio da minha esposa, Daiane, e eu sou músico católico há 20 anos já. Então essa é a minha base de contatos, meus principais amigos, inclusive os que estão aqui no grupo, são desses meios, né? E a minha empresa, a gente tem a possibilidade de trabalhar com as edições que estavam represadas em casa, em home office. Só que a gente depende muito de captação. Então a gente tem muitos eventos, por exemplo, de empresas. A gente tinha um evento da Cavo para acontecer, evento da Unimed, evento de grandes clientes nossos que foram cancelados. Existe inclusive uma campanha dentro do mercado de eventos hoje que é não cancele o seu evento, adie. Principalmente os casamentos, né? Tem muito casamento que estava programado, estão sendo remarcados, porque se os eventos forem devidamente cancelados, é um mercado muito informal ainda, o mercado de eventos, de cerimoniais, decoradores, fotógrafos, videomakers como eu, e o mercado corre sério risco, e não é só o nosso, né? Eu vejo num grupo de amigos ali, tem uma senhora que ela é diarista, ela falou, como é que vai ficar a situação das diaristas? Como a de muita gente, né, que não tem outra fonte de renda. Mas vamos em frente, porque daqui a pouco isso tudo vai passar, se Deus quiser, Ricardo. Vai. E a gente tem que estar preparado, né? Vida que segue, os que vão estar com as empresas ainda de pé e tudo isso precisam fazer com que o mercado continue. Mas a gente está aqui mais para conversar sobre a política, sobre esse cenário atual, né, cara? E queria que tu desse um panorama, se tu tem visto alguma coisa do nosso legislativo municipal. A gente sabe que o Partido Novo tem essa característica e a função principal do vereador, além de legislar, é fiscalizar. E o que tu tem visto algum movimento nesse sentido do legislativo aqui na nossa cidade, diante dessa situação caótica? Olha, eu não tenho acompanhado, porque parece que entraram de recesso, né? Parece que entraram de recesso, até é bom que entrem de recesso, porque assim a gente fica um pouco mais tranquilo, a gente pode passar dessa fase sem que estejam fazendo bobagens lá, né? Sim. Então, só essa questão já nos dá um alívio, né? Na verdade, o que a gente tem na nossa cidade é uma Câmara Legislativa muito pouco ativa, né, do ponto de vista da fiscalização, porque é uma Câmara que hoje está basicamente de apoio ao Executivo, né, ela politicamente ela foi tomada pelo Executivo e esse Executivo controla ela com os cargos que são distribuídos em subprefeituras, secretarias. E acaba que, na verdade, não pode ocorrer muito essa questão do questionamento, né, dos legisladores quanto às condutas que o Executivo está fazendo. Na verdade, o que a gente vê assim, sobre essa crise que a gente vai ter agora, essa epidemia que vai ocorrer, né, as prefeituras não têm muito o que fazer. O que as prefeituras têm que fazer é o que está sendo colocado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria do Estado, que são, vamos dizer assim, os grandes balizadores quanto ao que deve ser feito nos hospitais, o que deve ser feito, né? Em termos de atendimento à população. É muito difícil hoje, o prefeito, os vereadores não têm muito poder para, por exemplo, fechar uma cidade, como tem acontecido aí, né? Tem alguns prefeitos que resolveram simplesmente fechar a cidade. E isso não faz muito sentido, né? Isso são decisões que cabem mais ao nível federal e estadual, né? Mas assim, Ricardo, é uma coisa que eu acho que é importante a gente refletir. Minha mãe mora na rua São Borja ainda, né? A rua ali da tua sogra, do teu sogro, né? Que já não estão mais conosco aqui. E ontem eu fui levar umas compras que eu fiz para minha mãe e tal, e está sendo feito aquele postinho de saúde na esquina, Albano Schmidt com a rua São Miguel. Sim, Baquitas ali. Isto. E tinha uma placa ali na frente, algum mês de 2019 era a data de conclusão. Ano passado eles foram e apagaram um mês, ficou só 2019. Acabou 2019, a inauguração era para ser 9 de março, não foi inaugurado. E ontem, quando eu fui na casa da minha mãe, tinha um monte de gente trabalhando, porque agora é necessário que tenha um postinho, tenha mais uma estrutura de saúde. Então esse atraso, essa demora para que as coisas acontecessem, está impactando agora. Então, tem trabalhadores lá que não deveriam estar, né, mas infelizmente é um trabalho necessário agora. Precisamos acelerar. A gente já viu o Exército montando barracas em frente aos hospitais, como o Hospital da Unimed, por exemplo, para fazer as triagens, né? Sim. Porque a estrutura é insuficiente.
A cidade de São Paulo, eu ouvi dizer que eles estão montando já estruturas para estádios de futebol receberem quando o pico da doença realmente chegar, né, cara? Então, a gente não se preparou para isso. Isso é falta de visão de futuro, que é uma dos valores do nosso partido, né, Ricardo? Ali o Baquitas, inclusive, eu lembro bem da data, era para inaugurar em março de 2019. Março de 2019. Aí pintaram a placa, né? Já passou mais de um ano, E aí pintaram a placa, ficou só 2019. Eu lembro que no começo de ano eu chamei a atenção, olha, esqueceram de apagar o 2019. Chama o cara aqui para apagar o 2019, que já está ficando feio, né? E eu tenho, assim, pelas informações que a gente tem, não vai abrir logo, né? Vai abrir, vai operar de maneira ainda provisória. Porque não é simplesmente você abrir um posto de saúde, você tem que colocar os equipamentos, você tem que transferir as pessoas de outras unidades para lá, as pessoas não podem trabalhar da noite para o dia. Então, tudo isso tem que ser ainda organizado, né? Então vai demorar um pouco. E é engraçado a questão dos estádios, né? Que agora querem transformar estádio em hospital, né? Deveriam ter pensado isso lá em 2010, 2011, 2014, né? Quando resolveram construir vários estádios por aí, né? Então, essa a questão. Quando aperta a coisa, quando acontece esse tipo de coisa, quem vai pagar a conta é a iniciativa privada. Primeiro somos nós. Nós vamos pagar, nós vamos ter que postergar investimento, vamos ter que postergar o pagamento de contas, pagamento de funcionários, nós vamos ter que dar um jeito. Mas aquilo que os governos deveriam ter feito antes, não faz. Um exemplo que está acontecendo agora que parece que resolveram restringir o acesso ao aeroporto, né, os acessos aos aeroportos, controlar um pouco mais, né? Por que não fizeram isso lá no Carnaval? Exatamente. O Carnaval, quando houve um movimento para cancelar o Carnaval, naquele momento que já se sabia dos riscos, não vamos cancelar. Então, os governantes estão sempre assim, eles estão sempre preocupados em não tomar medidas impopulares, porque as medidas impopulares os atrapalham na próxima eleição. Então, eles não estão muito preocupados com a vida do cidadão, estão preocupados com a próxima eleição, sempre. É uma pena. E, inclusive, ontem eu vi que tu fez um vídeo falando sobre isso, e existe já nos bastidores do Congresso Nacional uma discussão sobre adiamento das eleições, né? Ou seja, que as eleições agora de outubro possam ser prorrogadas para 2021 ou até 2022, junto com as eleições gerais para presidente e governador. Tu acha que realmente isso é possível? Eu acho assim, se eu fosse dar um palpite hoje, eu diria que nós não vamos ter eleição esse ano. Até chegar a eleição, tem uma série de etapas para cumprir, né? Tem toda a parte de legalizar partidos, filiar pessoas. Eu tenho que dar garantia de que todos podem participar do processo. E, se não me engano, eu acho que é 5 de maio, as pessoas têm até 5 de maio para regularizar a sua situação eleitoral. E nós temos vários eleitores que estão irregulares. Como é que essas pessoas vão fazer com todas essas restrições? Né, irregulares? As pessoas não vão conseguir. Não votaram na última eleição? Título vencido. Ou querem transferir o título, né? Tem que transferir, ou quer perder, ou tem que ir lá refazer. Enfim, tem uma série de situações que as pessoas... E tem bastante gente nessa condição. Eu não me lembro o número, mas tem bastante gente. Então, é complicado falar em eleições esse ano com todas essas etapas para fazer. Eu não concordo com a eleição em 2022 nesse momento. Tá? Eu acho que uma postergação para começo do ano que vem seria interessante. Mas para 2022, não. Porque 2022, na minha opinião, o ideal é que a gente falasse de juntar as eleições dentro de uma reforma política mais ampla. Perfeito. Simplesmente transferir sem discutir reforma não faz sentido nenhum, na minha opinião. Eu acredito que vai passar isso pelo Congresso se agradá-los, né? Até o Neto, que também é postulante junto conosco, ele escreveu algo muito interessante aqui, que o Aliança, que é o partido do presidente da República, não conseguiu se formar. Para ele é interessante que essa data se prolongue, né? Para esse partido tentar se formar em tempo. Então tem alguns interesses também nisso, infelizmente, né? E a questão do fundo partidário e do fundo eleitoral. Agora ficou na vitrine esse assunto, né? Todo mundo está falando, fundo eleitoral e fundo partidário. Ontem eu falei ainda para uma amiga que é uma bagatela de 3 bilhões de reais que os partidos receberiam esse ano. E tem bastante gente agora falando sobre esse assunto, né? Mas o Novo desde sempre fala sobre isso e não usa
Nem o fundo eleitoral, nem Não o usa. fundo partidário, né, Mafra? Exato. É. Assim, ó, o fundo partidário é aquele dinheiro que os partidos recebem todos os meses, né? É um dinheiro que é repartido desde 1965, quando foi criado esse fundo, e o Novo, ele recebe esse fundo, só que ele não consegue devolver. Se ele devolver, ele é rateado entre os demais partidos. Então, hoje, até fui buscar lá no Espaço do Novo, tem a informação lá, a gente está aproximadamente com 35 milhões de reais numa conta aplicado, o Novo está aplicado esse dinheiro, e não consegue fazer a devolução, né? Porque não é permitido. Se você fizer a devolução, eles rateiam entre os demais partidos e aí não perde sentido isso, né? Perde sentido isso. Uhum. E assim, ó, o Novo desde sempre não entrou nessa moda agora, né? E eu acho muito válido que agora mais partidos e mais políticos realmente encampem essa ideia. E já se falou em reduzir o salário deles por um tempo a 50%, e até, se a gente conseguisse fazer os artistas, o cachê de um show dá para a saúde, ou sei lá, os programas, as grandes emissoras de TV ajudarem, porque realmente todo mundo precisa fazer um esforço agora. Está todo mundo sendo impactado. É o rico e o pobre. Eu estava até conversando com a minha esposa. O cara que não gosta da mulher, ele está morto nessa época, porque ou ele isola ela em casa, ou a guerra está feita, né, cara? E está todo mundo passando por isso junto. E eu acho que é válido agora todo mundo discutir esse assunto. É uma bandeira do Partido Novo antiga, mas todo mundo tomou conhecimento disso agora. Eu acho que é legal. Na verdade, assim, ó, o fundo partidário é né? O fundo eleitoral é o que mais me estranha, né? Porque às vezes começa a aparecer algumas propostas oportunistas e demagógicas nesse momento, né? E quando a gente fala do fundo eleitoral, o fundo eleitoral é um fundo criado apenas para as eleições, tá? É um dinheiro que sai da conta do governo, sai diretamente do Tesouro, tá? O fundo partidário ainda tem participação de multas e uma série de coisas, mas o fundo eleitoral não, ele sai direto do Tesouro e abastece os partidos para eleição. Só que o fundo eleitoral, ele tem uma particularidade. Se o partido decidir que não quer pegar o fundo eleitoral, ele fica na conta do governo. Ele fica lá disponível. Então, nós temos uma data, até, se não me engano, até 6 de junho, ou 1º de junho, não me lembro bem, mas sei que é junho, que os partidos podem se manifestar ao TSE dizendo que não querem o fundo eleitoral. Então, quando começa a aparecer algumas propostas assim, nós não queremos mais o fundo eleitoral, vamos fazer uma lei para isso. O que está acontecendo agora é oportunismo. O Novo nunca usou o fundo eleitoral, não usou na última eleição, já disse que não vai usar agora, mas dos outros partidos é um pouco oportunista, porque basta que o partido não queira o fundo eleitoral. Se ele aceitar, olha, ele aceitou o fundo eleitoral, ele vai usar. Ele pode chegar lá em junho e dizer para o TSE, nós não queremos o fundo eleitoral. É uma decisão do partido. É opcional o fundo eleitoral. Então, existe um pouquinho de demagogia nesse momento agora, um pouquinho de oportunismo nessas propostas que começam a aparecer. Tem que ficar atento. Na verdade, tem que cobrar deles o seguinte, manda o teu partido devolver, manda o teu partido não buscar o dinheiro. Só isso. Se ele no partido não buscar o dinheiro, fica lá na conta do governo. É muito fácil dizer assim, se todo mundo devolver, eu devolvo, né? Não deu exemplo, né? É o que o Novo faz. Pronto. Exatamente. E é engraçado, porque o fundo eleitoral é você que está assistindo a gente, que está pagando do seu bolso a campanha de um partido que você não acredita, de um candidato que você não quer que se eleja. Está saindo do seu bolso financiar a campanha do PMDB, do PSDB, do PT, do PSOL e de qualquer outro partido que não seja o Novo. Sim. Porque a gente não usa. Inclusive, o Partido Novo, o pessoal diz, mas no Partido Novo vocês compram uma vaga para ser candidato. Não é isso, nada, é muito diferente disso. A gente paga, sim, uma mensalidade, a gente é voluntário, a gente paga para trabalhar, e além disso, para ser pré-candidato, a gente passa por um processo seletivo, e nesse processo seletivo a gente pagou R$350. Esse valor é para manter o processo seletivo, a estrutura do Novo. Nós temos 8 deputados federais, temos deputados estaduais, vereadores, e a estrutura do Novo Nacional tem 4 funcionários contratados. É surreal falar isso, né, Mafra? O Novo é um partido que experimentou e está funcionando muito bem a questão do voluntariado, né? Está funcionando muito bem. Eu queria só voltar um pouquinho no fundo eleitoral, se me permite. Claro, eu fiz uma continha. O fundo eleitoral é 2 bilhões esse ano, né? 2 bilhões esse 2 ano. bilhões. Daí eu fui consultar um pouquinho quanto que custa um leito de UTI.
E eu achei lá na Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que é uma associação de médicos intensivistas, e eu vi algumas matérias, e essa semana mesmo teve uma matéria que o Ederlon Rezende, que era ex-presidente dessa associação, ele comentou que para montar uma UTI de atendimento básico, no que se refere a equipamento, você precisa de 100 mil reais. Não estamos falando da estrutura, de prédio, nada disso, só do equipamento. E para manter uma UTI funcionando hoje, com todos os gastos, funcionário, equipamento, manutenção, custa aproximadamente 2 mil reais por dia. 2 mil reais por dia, 2 mil de diária, tá? E aí eu fiz uma continha aqui interessante. Se a gente pegar esses 2 bilhões, que acontece a cada 2 anos acontece 2 bilhões, e tentar aplicar esse dinheiro todo em UTIs, ou seja, eu vou gastar 100 mil reais para manter a UTI, e vou gastar 2 mil reais por dia para fazê-la funcionar. Eu conseguiria ter, durante 2 anos, 1.282 leitos de UTI funcionando. Leitos. Se a gente considerar os próximos 3 meses aí, e a média de 20 a 21 dias que o paciente do coronavírus permanece na UTI, nós estaríamos falando de aproximadamente 5 mil vidas. 5 mil pessoas que teriam a oportunidade de, numa UTI, se recuperar desse grave vírus. Então, o fundo eleitoral, os 2 bilhões do fundo eleitoral, nesse momento agora, porque quando não se tem nenhum problema, não, é pouco dinheiro, não tem problema, mas nesse momento agora, está tirando a oportunidade de 5 mil pessoas aproximadamente recuperarem a sua saúde devido ao coronavírus. Então, esse é o custo que as pessoas têm que entender. Quando alguém vier falar, porque eu sou do partido tal, não, você ajudou a tirar dinheiro lá da UTI. É isso que tem que ser falado para esses partidos aí, que usam esse dinheiro. E muitas vezes assim, a pessoa, por exemplo, nós não fazemos parte do principal grupo de risco, então assim, isso não vai me atingir, mas talvez se eu tiver um infarto, eu não vou ter UTI porque está ocupado por essa epidemia. Então, o colapso do sistema de saúde não é só isso, né? Tem muito mais gente que precisa. Não é só isso. O meu pai, eu perdi o meu pai por um câncer de pulmão. Eu sei a importância que tem um respirador para uma pessoa que tem insuficiência, sabe? Eu presenciei isso. Então, é muito difícil tu imaginar que daqui 10 ou 15 dias vai ser absurdo ter que escolher entre quem vai viver e quem vai morrer. É praticamente isso. E as pessoas têm que ter na cabeça que precisam ficar em casa. Ou fazem isso, ou o número vai aumentar exponencialmente. É um negócio absurdo mesmo. Assim, eu acho que a partir de agora a gente já vai ter uma consciência um pouco maior, o número de casos já está aumentando, né? E infelizmente o número de óbitos também já começou a aumentar, daqui a pouco a gente vai ter mais casos, infelizmente, a gente sabe o que aconteceu nos outros países, tem essa noção, né? E eu acho que as próprias pessoas agora vão se conscientizar de que elas devem ter mais cuidado, elas devem sair menos às ruas, devem se aglomerar menos, né? Os cuidados com a higiene, né? Então, eu acredito assim, toda restrição, ela é importante para evitar a contaminação, o contágio rápido, mas a gente também tem que cuidar com o outro lado. Então, se as restrições se ampliarem por muito tempo, eu acho que o cenário vai ficar mais caótico ainda. O vírus já está entre nós. A estratégia de nos recolhermos e tentar cuidar para que ele não avance rapidamente é válida. Só que a partir do momento em que a gente começa a ter outros problemas, a gente tem que tomar um cuidado também para não trazer mais problemas para as pessoas depois, né? Uma das coisas ontem que eu comentei até, eu acho que deve ter assistido, é que assim, que essas pessoas, por problema econômico, vão acabar perdendo o emprego, muitas delas hoje utilizam o sistema privado de saúde, porque tem plano de saúde. Essas pessoas vão pressionar o SUS também, vão pressionar o sistema público. Então, é muito difícil, sabe, numa situação de crise, principalmente quando não há coordenação, né? É uma bagunça. O governo federal fala uma coisa, briga com o Estado, aí o Estado diz outra coisa, não existe uma coordenação entre todo mundo para poder funcionar a coisa melhor. E assim, né, quem perde é a maioria da população, que são os 80% ali, que não são os mais ricos e não são os miseráveis. Tem gente agora, vai ter mais Bolsa Família, o governo vai dar R$200 para cada família por mês e tal, mas o cara que, por exemplo, ele é MEI, né, ele é, por exemplo, limpador de piscina,
Ele não vai vir na minha casa Não trabalhar, tem. né? A diarista, É, ou até mesmo no meu caso, né? As empresas não vão fazer evento. Da onde que a gente vai tirar? Então, é bem complicado aí. E todo mundo tem que ter consciência que várias medidas são necessárias. Algumas delas vão ser duras. Outras delas vai te impactar diretamente. Mas se não passar por todo mundo fazendo esse esforço, isso. vai ser muito mais complicado do que está sendo, Mafra. É E, verdade. e assim, ó, Mafra, para a gente não se estender muito aqui, né? Temos bastante É, é. amigos que estão nos acompanhando, né? É, Legal, sobre, obrigado, pessoal. sobre o teu processo seletivo, cara, como é que tu tá aí? Nós estamos na terceira etapa. Tu já fez Isso. teu TCC, não? Não, o TCC eu tô. Tem que explicar para o pessoal, né? A gente É, tem que fazer até TCC. bicho. Até trabalho de conclusão de curso a gente tem que fazer. A gente está fazendo uma série de cursos à distância, né? Com vídeos, vários colegas que estão nos ajudando aí, lá do Diretório Nacional, alguns deputados. A gente fez um curso recente agora em Balneário Camboriú, foi muito legal lá com o Gilson Marques. Antes dessa loucura toda, a gente É, conseguiu fazer, né? um mês Com o atrás, mais ou Gilson menos. Marques e com um mês atrás, e esses cursos estão nos ajudando também a fazer essa preparação, né? E agora fazer o TCC, né? Que é a última etapa, e também tem alguns requisitos. Essa live é um requisito, né? Para que a gente É. possa também ser aprovado no processo aí. Tá um pouquinho. Essa semana ficou bem difícil para mim, né? Porque a gente teve que se adaptar muitas decisões lá na empresa. Aliás, eu falo lá pro pessoal, todo dia de manhã eu vou sentar aqui e vou decidir o que eu vou fazer hoje. Hoje. Amanhã eu não sei. Porque É, tem que ser assim, tem que ser um dia de cada vez agora. Né? Tem que ser é. assim. Mas enfim, eu acho que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir terminar o processo aí e aguardar o resultado. O Neto citou aqui o termo de compromisso também, né? É, Isso. entre todas as etapas que nós temos, de provas teóricas e práticas, nessa terceira fase, a parte prática era muita reunião. Nós precisávamos apresentar o Uhum. partido para vários grupos É. diferentes. Para o grupo de padeiros, para o grupo de contadores, para o grupo da igreja. E esses nichos a gente não pôde reunir, né? Foi bem Pode fazer. então nós tivemos que achar alternativas, que são vídeos como esse, para tentar nos aproximarmos das pessoas. Eu tinha na cabeça várias coisas já montadas, ideias. Eu cheguei a sonhar comigo, Agenda, né? sonhar comigo apresentando e tal, e não deu. Então é uma medida necessária, né? Mas o termo de compromisso que o Neto citou aí, que nós temos que assinar, é um termo onde nós nos comprometemos com o partido com várias informações que fazem parte dos valores, do estatuto, do novo. Uhum. Entre elas, a principal, talvez, abrir mão de todos os privilégios, né? Que nós temos hoje os 8 melhores deputados federais do Brasil, porque eles abrem mão de privilégios, eles têm maior presença na Câmara, votam sempre de acordo com o anseio da população, e esse termo de compromisso vem nessa direção. Se tu não assinar e tu não cumprir esse termo, tu tá fora, tu não é mais o Partido Novo, independente se é vereador, prefeito ou presidente da República. Não importa. Não importa. Eu costumo dizer que o termo de compromisso é um termo de compromisso com a eficiência. O que nós temos que levar lá para a política, tanto para o legislativo quanto para o executivo, é a eficiência que a gente experimenta no nosso negócio, na nossa vida. Porque hoje a gente trabalha sempre com base na escassez. E o que a gente vê no meio público hoje, de uma maneira geral, é o contrário. Eles trabalham com a fartura. É impressionante. Parece que estão vivendo num mundo das mil maravilhas, né? Então, não fazem a função que deveriam, que seria legislar, né? Cuidar do futuro das pessoas, cuidar das leis, e além disso ainda custam muito caro, né? Custam muito caro. E assim, eu até vejo que o vereador, a estrutura de benefícios não é tão grande assim, né? Se a gente comparar com um deputado federal ou com um senador da República, por exemplo. Mas é celular, é carro, é motorista, a quantidade de assessores que já foi maior, eram, se eu não me engano, 12, diminuiu para 7. Puxou para 7. E nós temos o compromisso. Nós temos o compromisso hoje de viver, de trabalhar, se eleitos futuramente, com no máximo 3 ou 4 cada um, né? Então, nós vamos trabalhar em conjunto, se nós fizermos aí 4, 5 vereadores do Partido Novo, que esses gabinetes funcionem juntos, porque a gente pensa igual. Não tem uma concorrência para daqui 4 anos saber quem vai ser o próximo eleito. Não, precisamos fazer 4 anos e render esses 4 anos, senão tá fora. É isso, né?
É isso aí. Na verdade, a Câmara de Vereadores de Joinville ela é interessante, porque as verbas disponíveis para o vereador são muito poucas. As verbas de gabinete, que eles chamam. Mas os gastos são socializados lá, né? Então, eles têm até o disparate de sentar no plenário e pedir para servir um café, né? Tem copeiras que servem ele. Uhum. Parece que estão vivendo numa monarquia daquela bem rica, assim, está sobrando e eles podem fazer o que eles quiserem. É isso aí. Inclusive, a semana o jornalista Osni Martins soltou uma aí nas redes sociais, né, de que tem 5 vereadores envolvidos com rachadinha e que as investigações já estão bem avançadas. Deve ter gente aí que está sem dormir. Eu acho assim, que pela quantidade de cabos eleitorais que eles têm espalhado pelas subprefeituras e as secretarias, eu não duvido, não. Eu não duvido. É bem possível. É bem possível. A gente ri porque a gente sabe, mas é triste, né? Chegar num ponto desse em que tu tem que investigar porque existe uma denúncia improvável que aconteça de rachadinha. Isso é um absurdo. É um absurdo. Gente, o Rudimar passou por aqui, falou da nossa live, o Neto. Queria mandar um abraço pro Alisson, que fez um vídeo e ele soltou hoje sobre voluntariado. Muito legal o vídeo do Alisson também, nosso postulante. Legal, então nós temos um grupo bem grande aí, são 24 postulantes no momento, né? A minha irmã e a minha afilhada estão ali, ó. Rafaela, oi, Lela. Oi, Lela. Que legal. Então nós temos um grupo grande de postulantes aí do Novo. E vale a pena todo mundo conhecer quem são essas pessoas. Entre lá no novo.org.br, tem um pouco do perfil dos postulantes. E a gente vai continuar fazendo nosso trabalho, independente da situação atual do país. Nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para fiscalizar. Independente de hoje nós não termos cargos eletivos, nós já fiscalizamos e a gente vai continuar denunciando o que aparecer de ruim, sugerindo, mesmo não sendo vereador, mesmo não sendo prefeito ainda. O Novo tem essa característica e eu acho que é isso que todos os partidos precisam fazer. O mundo está passando por uma mudança drástica nesse momento. Todas as pessoas estão sofrendo, estão revendo muita coisa nas suas vidas e espero de verdade que os grandes poderosos desse país também parem um pouquinho para pensar e mudem algumas coisas nesse sentido, né, Mafra? Com certeza. Eu acho assim que é o momento agora de discutir muita coisa e discutir de maneira franca e de maneira inteligente, sem bravataria, sem discussão desnecessária, sem ideologias, nada disso. A gente tem que cuidar, porque daqui para frente a gente pode ter uma situação muito mais complicada e se a gente não fazer aquilo que precisa ser feito, reformas, cuidar mais das pessoas, né? A gente não vai aproveitar as lições desse momento. E aí, daqui a pouco vai acontecer tudo de novo. É isso mesmo. Beleza, então, pessoal. É isso por hoje, Mafra? É isso, acho que tá bom, né? Vamos descansar um pouquinho, que daqui a pouco, amanhã tem mais. Eu descansei bastante, né? Estou em casa o dia inteiro, mas tu trabalhou, né? Tá bom, gente? Valeu. Então, um abraço para todo mundo. Obrigado, Murilo. Pode falar. Obrigado, Murilo, pelo convite, tá? Obrigado pelo convite, foi muito bom aí, podemos fazer mais vezes. Obrigado ao pessoal que assistiu, um beijo para minha filhada Helena, que estava ali, acompanhando. Tudo de bom para vocês aí, valeu, até mais. Falou, pessoal. Tchau.